Em 70 anos, a TV brasileira teve grandes momentos, tanto bons como ruins. E a história de hoje foi de um momento bem grave. Tão grave que rendeu uma repercussão internacional e negativa para uma emissora. E logo depois da vinheta vocês vão entender essa história, porque olha, foi complicada e ao mesmo tempo polêmica. Então vamos nessa, porque hoje vocês vão para um lado da história que ninguém imagina. Olá, gente boa, gente fina, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje tá meio polêmico, hein? E vocês se preparem, porque é uma história e tanto. Como eu falei já no primeiro vídeo, quando fiz uma recapitulação dos fatos, a TV brasileira foi inaugurada aqui em 18 de setembro de 1950, com o surgimento da nossa saudosa TV Tupi, do grupo Diários Associados de Assis Chateaubriand. Esse nome é difícil de falar, hein? Assis Chateaubriand. Pronto. 3 anos depois, no dia 27 de setembro de 1953, era inaugurada o Canal 7 de São Paulo, a Rede Record. Para quem não sabe, a Rede Record pertencia ao grupo de Paulo Machado de Carvalho, e esse nome não é, digamos, desconhecido, porque Paulo Machado de Carvalho empresta o seu nome para o estádio do Pacaembu, aqui em São Paulo. Acreditem. Mas devido a uma crise, quem comprou posteriormente a Rede Record, isso nos anos 70, que eu vou até deixar um videozinho da galera da TV Formosa, que é um canal aqui que conta umas histórias, e eu vou mostrar pra vocês. Vocês sabem quem foi um dos donos da Rede Record? Isso lá nos anos 70? Acertou quem respondeu? Silvio Santos. Pois é, minha gente. Só que nos anos 80, a Rede Record foi vendida por 45 milhões de dólares a um bispo de uma igreja que até então estava começando a crescer. Pois é, o bispo Edir Macedo. E vocês não vão acreditar, gente, mas eu já falei algumas vezes sobre mim. A minha criação não foi como a de a maior parte das crianças, né? Nós sabemos que o Brasil, apesar do crescimento do protestantismo, ainda continua sendo um país de maioria católica, embora saibamos que aqui impera o Estado laico. Aí vocês vão falar, o que é Estado laico? Estado laico provém de todo o poder emana do povo. Pois é. Apesar ainda do crescimento do protestantismo, através das igrejas evangélicas, até mesmo da divulgação que nós temos do espiritismo, difundido por Allan Kardec, o Brasil continua sendo um país de maioria católica. Tanto que nós temos um feriado dedicado a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do nosso Brasil. Pois é, né, gente? E eu vou falar uma coisa pra vocês que eu não vou mentir. Eu sou daquele tipo de pessoa que ninguém acredita. Eu tenho uma pulseira escrito Deus é Fiel pendurada na entrada do quarto, que essa pulseira era da minha avó. Eu tenho 4/3 que eu ganhei, tudo pendurado. Eu tenho um Evangelho segundo o Espiritismo aqui, que eu uso toda segunda-feira pra estudar, e tenho um outro na bolsa. E ainda tem um cartaz da Encantadinha Cigana. Ah, e sem contar que me deram
uma imagenzinha de São Jorge. Eu tenho uma imagenzinha de São Jorge na minha carteira. Pois é, eu faço isso. E o assunto de hoje causou, na época em que isso aconteceu, uma grande revolta. Não somente uma grande revolta entre os católicos, mas entre todas as doutrinas religiosas. E eu vou explicar uma coisa assim para vocês. Em 1995, a Rede Globo lançou uma minissérie de 12 capítulos de autoria de Dias Gomes. A minissérie em questão era Decadência, um dos últimos trabalhos do grande dramaturgo Dias Gomes. E eu lembro que eu assisti essa minissérie, eu tinha 7 anos, mas eu lembro que meus pais assistiram. A trama de Decadência basicamente era um jovem, Mariel, vivido por Edson Celulari, foi criado por uma família, era um motorista de uma família, os Tavares Branco, e no futuro ele se torna milionário como o fundador de uma igreja, o Templo da Divina Chama. O que meio que desvia o protagonista do seu caminho. Pois é, ele se descobre como pastor. O que provoca em sua então namorada Carla, vivida por Adriana Esteves, uma certa contrariedade, porque ela não concorda com o modo de agir dele, que é um modo meio antiético. A confusão que isso causou, por causa dessa minissérie, foi que pareceu ser um ataque à Igreja Universal, que já estava começando a se desenvolver, mas que também estava angariando muitas controvérsias. Apesar de tudo isso, das brigas, das críticas, dos ataques da Igreja Universal à Rede Globo, porque é o que volta e meia tá acontecendo, né? Já acontecia isso lá quase 25 anos atrás. Mesmo assim, a minissérie deu uma boa audiência. Fez um sucesso. Mas pouco menos de um mês após o término dessa minissérie, aconteceu uma situação que vocês vão falar. Como? Pois é. Numa madrugada, durante um programa chamado Palavra de Vida, exibido nas madrugadas da Record, o pastor Sérgio von Helder, ele fazia a apresentação do programa e ao lado dele, assim, no estúdio, havia uma imagem em tamanho grande de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Ele pagou, olha o valor na época. Hoje eu não sei qual o valor, mas na época ele pagou R$500. Porque era no tempo em que nós tínhamos o dólar a R$1. Aí vocês vão falar, nossa, então faz tempo. Faz tempo. O pastor Sérgio von Helder, ele tinha uma coisa do pastor Agenor Duque. Ele incitava os telespectadores a não acreditarem em imagens ou em santos. Mas aí é aquilo que eu falo, vai do pensamento de cada um. Se vai da fé de cada um. Se você tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, como diria Cristo, né? E numa tentativa que ele teve de mostrar que a imagem não tinha nem o poder de se defender, olha só, vamos fazer uma comparação. O pastor Agenor Duque, que todo mundo conhece, que é aquele homem que aparece nos cultos com uma roupa feita parecendo que é com um saco de batatas, eu já vi muitas vezes, achei aquele estranho. Ele pegou uma garrafa de Coca-Cola, que eu vou ensinar com a minha garrafa d'água. Ele joga a garrafa no chão para mostrar que a garrafa não tem poder de defesa. O que foi que Sérgio von Helder fez? Pois é, ele fez pior. Ele começou a dar
chutes na imagem de Nossa Senhora, o que tornou esse acontecimento como o chute na santa. Mas aí vocês vão falar, mas ele fez isso? Fez. Chutes na imagem de Nossa Senhora. E sabe qual foi o agravante? Ele fez isso na madrugada de 12 de outubro de 1995. O que se celebra nesse dia? Exatamente. O dia de Nossa Senhora Aparecida. Logo no dia de Nossa Senhora, ele me faz uma dessas. E palavras de um jornalista do extinto jornal Folha da Tarde, que pertence ao Grupo Folha. Ele viu tudo isso e informou aos seus chefes no outro dia. É porque, ainda nos anos 90, as emissoras de TV costumavam sair do ar por volta de meia-noite e começar a programação às 6 da manhã. Mas tinha emissora que ficava com a programação até às 3 da manhã, dava uma pausa e voltava no outro dia. Quantas vezes que eu não vi isso? E tomei cada susto quando acordei de manhã. E o que aconteceu? Os repórteres do jornal em questão, eles passaram parte do dia procurando uma empresa que tivesse feito a gravação desse momento. Mas vamos ler uma coisa. Em 1995 a internet ainda não existia. Glória Pérez trouxe esse advento em Explode Coração. Todo mundo achou que era loucura, mas no fim das contas, olha onde nós estamos hoje. E esse colunista desse jornal, ele fez parte dessa pesquisa, né? E olha só. A imagem apareceu às 5 da tarde. Por volta disso. E quando essa fita apareceu, foi feita uma reportagem extensa que se tornou matéria de capa do jornal. E no mesmo dia ganhou repercussão aonde? Pois é. No Jornal Nacional. E bem naquela noite. E isso causou uma revolta geral. Aí vocês vão falar, mas a revolta foi só dos católicos? Não foi só dos católicos. Gerou revolta dos espíritas, dos umbandistas, dos candomblecistas e até mesmo dentro da Universal. Pois é, dentro da Universal e em outras igrejas evangélicas. E nisso aí nunca se registrou uma perda de fiéis, hein? Como começou a perder fiéis desde a fundação, que já tem muitos anos, né? Houve um pedido de desculpas da Igreja Universal. O bispo Edir Macedo, em uma das suas biografias, ele admite que, esse foi o maior erro que um dos pregadores da Universal já cometeu. Aí vocês vão falar, o que aconteceu com o pastor? Pois é, Sérgio von Helder caiu em desgraça. Mas ele ainda ficou um tempo na igreja de Edir Macedo. Na semana seguinte, como ele foi ameaçado de morte, o que ele fez? Ele foi embora do Brasil. Mas a Universal ainda dava apoio, né? Fazer o quê? E durante anos ele ficou escondido em países como Colômbia, México e Estados Unidos. Olha isso. Vocês vão perguntar, mas Dani, me responde uma coisa. Ele se arrependeu do que fez? Valendo um doce de leite. Qual a resposta na opinião de vocês? Exatamente. Ele não se arrepende disso. Ele nunca se arrependeu. Embora boatos deem conta de que isso tenha acontecido, ele não se arrependeu. Não se converteu católico. Já tô desmentindo aqui umas fake news, hein?
Não teve câncer, não teve nenhuma doença degenerativa, nunca implorou por piedade a Nossa Senhora. Não, nada disso, nada disso. Há alguns anos atrás, segundo palavras de Ricardo Feltrin, do UOL, Sérgio von Helder esteve pregando durante um tempo numa pequena igreja, numa pequena comunidadezinha no interior ali do Equador, né? Ele vem ao Brasil de vez em quando, fica escondido, ainda tem medo pela vida. Olha, não foi fácil, gente. Na segunda parte da biografia de Edir Macedo, pra quem não sabe, o Edir Macedo, ele lançou sua biografia, lançou cinebiografia até. Sinceramente, eu tava andando na rua um tempo atrás, aí a moça me ofereceu um ingresso. Você quer assistir o filme do Bispo Edir Macedo, aquele Nada a Perder? Eu nem aceitei, não falei, desculpa, moça, não gosto muito, né? E aquilo que eu falei sempre. Não gosto de novela bíblica. Não, porque eu não gosto. Eu não gosto de coisas muito romanceadas. Nem novela espírita eu assistia, pra você ter uma ideia. A única novela espírita que eu mais ou menos assisti, mas eu ainda era muito criança, foi A Viagem. Mas nenhuma. Não assisto novela espírita. Não assisto novela bíblica. Não assisto. De vez em quando assisto TV Aparecida só pra ver os programas sertanejos. Nem a Padroeira, quando reprisou, eu assisti. Pra vocês terem uma ideia. E na segunda parte da biografia de Edir Macedo, Nada a Perder 2, o filme, né? Olha só, no subtítulo do livro, que é do filme, que é um anúncio de fé. Não se pode esconder a verdade. E olha só o que aconteceu, vocês não vão acreditar. Edir Macedo chegou a ser preso nos anos 90. Mas saiu. Edir Macedo tá sempre na posição de vítima. Quando a aeromoça derruba café nele durante um voo assim, mas de verdade. Olha isso aqui. Eu vou ler aqui um trecho de uma das cenas. Na cena de abertura de Nada a Perder 2, uma fiel da Universal é alcançada na rua e violentamente agredida por uma dezena de pessoas simplesmente porque pertence à igreja de Macedo. Olha, eu vou falar uma coisa. Aqui perto da minha casa tem uma. Nunca vi isso. Muito pelo contrário. Sabe o que aconteceu há um ano atrás, mais ou menos? Já falei pra vocês que eu sou espírita, não nego. Eu, saindo do centro espírita numa sexta-noite, que eu tinha acabado de assistir a palestra pra poder vir embora, tomar meu passe. Quando eu saí pra fora, que eu olhei, tinha um rastro de sal grosso. Desde o portãozinho social, que lá onde o centro espírita que eu frequento também atende creche, atende as crianças. Desde o portãozinho social da creche até o portão grande do estacionamento. E o pessoal, quem pode ter feito isso foi alguém da Universal. E eu nunca vi, pelo menos eu nunca vi, nenhum membro da Universal ser agredido por isso. Muito pelo contrário. Como se fosse uma caça às bruxas, né? E posteriormente, o espectador vai entender que esta mulher teria sido vítima da reação de católicos enfurecidos, como o episódio que ficou conhecido como o Chute na Santa. Referência ao Chute na Santa. E olha só, no filme, as primeiras menções ao episódio falam que o religioso deu uma pancadinha e encostou o pé na imagem, como se a intensidade do ataque e não o gesto em si é que fosse importante. E na sequência, outros assistentes de Macedo vão se referir ao caso como um chute, e o próprio fundador da igreja irá à televisão pedir desculpas aos católicos e reconhecer o erro cometido. E adivinha maior? Esse episódio chegou a virar música. De parte de quem? Vocês vão falar. Não só pode ser do Edir Macedo. De um
senhor que hoje é prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o bispo Marcelo Crivella. Vocês acreditam? Se não acreditam agora, não precisam acreditar. E olha só, e pra variar o que ele fez, ele viu isso, ele colocou a culpa na Globo, transformando isso em exagero. Cadê o exagero nisso, né? Olha, gente. Aquilo que eu sempre falo. O Brasil é um país laico, é um estado laico. Cada um tem o direito à sua crença, à sua fé. E todos nós somos irmãos, filhos de um único Deus. Mas uma coisa que eu sempre digo, vamos ter respeito ao próximo, ao nosso irmão. Ou, como diz um querido amigo meu, mestre Wilson, um beijo, mestre. Vamos abraçar aos nossos amigos para que possamos vê-los como os nossos melhores amigos. E é isso, minha gente. Um tema espinhoso, mas que infelizmente entrou para a história da TV como um momento chocante, com uma repercussão negativa e trazendo a prova de que intolerância religiosa não tá com nada. E antes de encerrar esse vídeo, deixa eu mandar aqui uns beijinhos especiais pra uma galera. Valtinho Assis, que era um dos nossos inscritos, que... Valtinho, faz tempo que eu não te vejo, né, rapaz? Onde é que você anda? Volta aí, que olha, melhorou os temas, viu? O Michael Schumacher, que de vez em quando também dá uma comentadinha. Michael, um beijo pra você, que você volta e meia, você chega antes, assim que o vídeo entrou no ar, já tá chegando. A galerinha que participou comigo do último Cozinha do Desastre, Bibi, a Sara, Davi, Ana, minha sobrinha, Bia, Davi e Sara são meus primos. Um beijo pra vocês, crianças. Vocês fizeram uma bagunça danada no canal, mas olha, ficou muito legal essa bagunça que a gente fez. Ana Luísa tem 4 anos, mas sabe mais do que eu. É isso, minha gente. Esse momento da televisão não podia passar em branco. E agora vamos ver se esse vai, porque os outros 2 vídeos que eu tinha gravado, infelizmente eu acabei perdendo. Mas esse aqui eu tenho fé que vai dar certo. Então, gente boa, gente fina, gente bonita, do meu lindo coração. Beijo pra todo mundo e...